Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre conceitos de geografia da população, tá? Conceitos da demografia, dividido em duas partes, então tem um segundo vídeo sobre esses conceitos. Bom, vamos lá. O primeiro conceito é de população absoluta. O conceito de população absoluta é um conceito muito simples, tá? Ou seja, a população absoluta é a população total de um país, beleza? É o conjunto total de habitantes de um determinado país, de um determinado território, de uma determinada região, perfeito? Então é o todo. Mas aí a gente tem um outro conceitozinho que vocês confundem, que é o conceito de populoso e povoado. O conceito de populoso, tá? Ele está atrelado à população absoluta. Nesse gráfico aqui a gente consegue perceber, ó, qual o país mais populoso do mundo em 2017. O país mais populoso do mundo é a China. Até hoje é a China, tá? 1,43 bilhão de pessoas. Perfeito? Então, populoso faz referência, né, a um país que tem um grande volume de pessoas na sua população absoluta. Ou também para efeito comparativo. Por exemplo, aqui, ó, Rússia e Japão. Qual é o mais populoso? A Rússia. Entre eles, a Rússia é mais populosa do que o Japão. Por quê? A sua população absoluta ela tem um número maior de habitantes do que a população japonesa, tá? Aqui a gente traz, né, uma estimativa para o ano de 2100, onde a gente vai ter aqui, né, uma alternância nesses valores de população absoluta, tá? Mas esse debate sobre alternância aqui a gente traz em outros vídeos, tá? Então, dê uma olhada em todos os vídeos de geografia da população, tá? Então aqui a gente tem uma variação, beleza? Lembrando que esses dados eles não são estáticos, a gente tem uma dinâmica populacional que vão fazer com que esses dados se alterem, tá? Então populoso referente à população absoluta, que faz referência ao total de pessoas de uma região, de um país, tá? De um território. Aqui a gente tem, né, a população do mundo nos continentes, perfeito? Então a gente consegue perceber aqui, ó, que a Ásia é o continente mais populoso do mundo. E não é para menos, né, onde a gente tem, por exemplo, China e Índia, né, com grande destaque na população mundial, tá? Fazendo parte do continente asiático. Beleza? Bom, e aqui está um outro conceito que vai fazer uma referência, né, à população relativa, tá? População relativa está atrelada à densidade demográfica. E o que é a densidade demográfica, Juan? Densidade demográfica é a distribuição populacional pelo espaço geográfico. Como assim? O número de pessoas, tá? O número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, se eu tenho um número muito grande de pessoas num território muito pequeno, aquela densidade demográfica é elevada, aquela população relativa é elevada. Se eu tenho um número muito pequeno de pessoas numa dimensão muito grande do espaço geográfico, então aquela densidade demográfica é reduzida. E isso faz referência a um outro conceito, né, de povoamento. Um local povoado é um local onde a gente tem uma elevada densidade demográfica, perfeito? Então, se a gente for olhar aqui, ó, por exemplo, a China é um país populoso, mas ele não é um país com grande densidade demográfica. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, uma área no mundo, né, Mônaco, Principado de Mônaco, na França, é a área de maior densidade demográfica. Por quê? Porque é uma área muito pequena com volume muito grande de pessoas, perfeito? Se a gente for pegar um continente com grande densidade demográfica, é a Europa. Né? Por que a Europa? Porque, embora ela não tenha um volume muito grande de pessoas, o continente europeu é um continente muito pequeno, tá? E isso vai fazer com que a gente tenha uma elevada densidade demográfica.
Não à toa, né, a gente tem um grande volume de países aqui fazendo parte desse ranqueamento acerca de países povoados, beleza? Então não esqueçam disso, nem sempre um país populoso é um país povoado, isso depende da dimensão do seu território, tá? E quando a gente pega um país populoso, a gente está falando sobre a população absoluta daquele país. Quando a gente pega um país povoado, a gente está falando sobre uma distribuição geral, tá? Por exemplo, quando a gente fala de Rússia, por exemplo, né, a Rússia tem uma população absoluta na Europa muito grande para parâmetros europeus, tá? Mas o território russo é muito grande e tem uma porção do território russo que é uma porção de clima extremamente frio. Então, automaticamente, a densidade demográfica naquela área de clima muito frio vai ser muito reduzida. Então, o território russo ele não é um território muito povoado. Perfeito? Aqui a gente tem, né, a densidade demográfica nos continentes. Se vocês forem parar para pensar, para perceber, né, aqui, olha a densidade demográfica da Europa. Ela é extremamente elevada, isso porque o território, né, a região do continente europeu é reduzida. Um outro conceito importante é um conceito de expectativa de vida, tá? Ou esperança de vida ao nascer. O que seria isso? Ao nascer, vai ser estabelecido ali uma pessoa, ela tem uma média de esperança de vida. O que seria isso? Vai pegar, né, a idade máxima de pessoas que ocupam aquela porção do espaço geográfico, aquele país, por exemplo, tá? E as taxas de mortalidade, né, as idades mínimas ali, e vai se criar uma média. Essa média criada, né, é a média de expectativa de vida, ou seja, se um país ele tem uma expectativa de vida, por exemplo, de 76 anos, não significa que ao nascer uma criança ela vai viver só os 76 anos. Ela pode superar essa expectativa de vida, como ela pode não atender essa expectativa de vida. Mas esse conceito é importantíssimo. Por quê? Esse conceito é importante porque ele vai falar, né, ele está muito atrelado sobre as relações, sobre as condições econômicas de um determinado país. Países que têm condições financeiras e conseguem reverter esse quadro financeiro para investimentos públicos, ou que aquela população tenha um acesso, né, à saúde de qualidade, essa população tem uma esperança de vida mais elevada. Não à toa a gente consegue perceber aqui, ó, países que têm acesso à saúde, né, como países ali que são referência mundial nesse aspecto, tem uma esperança de vida extremamente elevada, tá? Então a gente consegue perceber aqui, ó, né, Canadá, a gente consegue perceber países da Europa, a gente consegue perceber o Japão, tá? Nesse ponto de elevação de expectativa de vida. E a gente consegue perceber aqui no continente africano, por exemplo, né, a esperança de vida de maneira não tão satisfatória quanto nesses outros países. Por quê? Por conta dos problemas econômicos. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.